Olá, meu povo lindo do Senhor Jesus, passando aqui para compartilhar mais uma palavra do canal Vencendo com Cristo. É um canal que Cristo me deu ali no YouTube. Eu quero estar compartilhando com você para que você também possa ser um disseminador da palavra de Cristo. Quase todos os dias eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. O que Ele me ensina, eu gosto de estar compartilhando porque algum dia alguém compartilhou comigo e isso fez uma diferença mútua sobre a minha vida. E eu acredito que também vai fazer sobre a sua vida e das pessoas pela qual Deus vai te conduzir para poder você ser um disseminador da palavra de Cristo. Amém? Então vai lá, curte, compartilhe, se inscreva e leve a palavra do Senhor Jesus. Se você pode, faça isso, que você vai ser um agente colaborador com Cristo para estarmos aí ganhando várias pessoas para Jesus. Amém? E hoje eu deixei uma palavra aí compartilhada em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, vamos para a palavra? Vai falar assim: fiz o melhor que eu pude na corrida. Uau, que lindo! Eu fiz o melhor que eu pude na corrida. A linguagem é diferente, mas eu vou falar uma mais clara que todo mundo conhece. Fiz o melhor que eu pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. Em outras linguagens muito conhecidas, vão falar: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas aqui, de forma mais resumida, vai falar: fiz o melhor que eu pude, combati o bom combate, eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor com entrega para Cristo. Era isso que Paulo estava querendo falar. E ele fala aqui: cheguei até o fim, terminei a carreira, concluí todo o propósito que a mim foi designado. Uau, que lindo! Guardei a fé. Fui intacto. Passei pelo que passei, mas o meu alvo foi Cristo e sempre será Cristo. E eu posso fechar meus olhos agora, mas quando eu abrir, eu vou estar na morada eterna e o prêmio da conquista, da vitória vai estar ali. Eu vou estar vendo face a face aquele que me chamou quando de repente eu caí de tão impactado no cavalo, quando ele falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gente, que lindo! Deus é lindo demais. Quando você se encontra com Cristo, você tem você se renova em Cristo. E você não vive mais você, mas verdadeiramente Cristo vive você. E você começa a lutar lutas que Cristo tem para você. Você começa a viver propósitos que Deus tem para você. E você fica ali impressionado das coisas que Deus te faz viver, que você nem imaginava passar. Amém? Eu quero estar compartilhando com vocês aqui. Vai falar assim, um pouco da reflexão que vai falar assim, ó. É Deus quem te capacita. Quem capacita a gente é Deus. A gente só precisa se dispor a viver o propósito que Ele tem para nossa vida. Que no meio do trajetório, do processo, Deus vai dando as instruções de como nós temos que agir diante da situação. Então, quem capacita sempre vai ser o próprio Cristo. Em 2 Coríntios 3, versículo 5, vai falar isso e a gente vai lá para a palavra. Mas eu quero compartilhar um pouquinho antes, que vai estar falando... no versículo, deixa eu só ver bem aqui, no versículo 12 do capítulo 2 de 2 Coríntios, vai falar assim, gente: quando cheguei à cidade de Troade, perdão, não é o capítulo do versículo 12 não, é o versículo 14, perdão, mas dou graça a Deus, porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiro no desfile da vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Nós somos os mensageiros de Cristo, nós somos as pessoas que vão na frente anunciando. Nós estamos aqui igual João Batista esteve antigamente, abrindo caminho para quando Jesus voltar, buscar o máximo possível de pessoas que acreditaram que Ele existe, que Ele vem buscar, que Ele está para combater juntamente conosco todas as guerras, que as guerras não são nossas, mas é dele. Quando nós o aceitamos, passamos a ser propriedade
intimidade privada, exclusiva e carimbada pelo Espírito Santo e por Cristo. Amém? E ele fala aqui, ó, para que nós, como um perfume que se espalha em todos os lugares, somos usados por Cristo, para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, para que as pessoas não possam falar assim, eu nunca ouvi falar de Cristo. Não tem como, vai chegar esse dia que toda a nação, todas as pessoas vão ouvir se quer falar do próprio Cristo. Aí vai ser o momento que ele vai vir, porque quando todos souberem, não tem como falar que não conheceu. Amém? Porque somos como cheiro suave, como sacrifício que Cristo oferece a Deus. Quando ele se morreu por nós, ele sacrificou a si próprio por nós, mas esse sacrifício chegou como um aroma suave diante de Deus. Amém? E aqui vai falar, espalha-se os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo, porque infelizmente vai ter pessoas que não vai querer. Deus veio para todos, mas nem todos vão querer, né? E Deus, ele não impõe nada, ele não coloca uma faca no pescoço de ninguém para poder impor você me querer, não. É uma escolha, você tem que escolher o que você quer. Nós chegamos ao ponto, quando nós temos conhecimento do que é certo e errado, de saber o que a gente quer melhor pra gente. Mas eu posso te falar uma coisa, que as atitudes, elas demonstram os atos de quem ama. E Deus demonstrou em várias formas o tanto que Ele nos ama. E se você não for impelido por esse amor, infelizmente mais nada pode ser demonstrado como explicitamente demonstrado o amor para conosco, como Cristo nos mostrou. De dar-se, de se entregar, de ser sacrificado, torturado, escalpelado de certa forma na cruz do Calvário, para remir todas as nossas falhas e nos dar a vida eterna. Então, se você não ficar apaixonado por isso, eu não consigo te demonstrar mais nenhum amor parecido com isso, ou alguma coisa que vá diferenciar a sua mente. Se você não acreditar nesse amor incondicional, eu sinto muito, não existe outro igual. E aqui ele vai falar assim, para que os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata, mas os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. E essa vida é a vida eterna que dá em Cristo. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Quem? Me fala se existe um homem na terra que é capaz de realizar um trabalho que Cristo fez. Não conheço. Até hoje nunca vi, eu acho que nunca haverá. Nós não somos como pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivesse fazendo um negócio qualquer. Não, pelo contrário. Foi Deus quem nos enviou. Entenda isso. Você que foi chamado por Deus, você foi escolhido, selecionado para fazer parte do exército de Cristo. E não é você, é Deus quem envia. E quem envia é quem capacita, é quem qualifica, é quem dá o trajeto. Nós somos apenas os servos enviados pelo seu mestre. E quando nós nos colocamos na posição de servo, nós entendemos que acima de nós existe um supremo, poderoso Deus que nos conduz, que vai na frente abrindo o caminho, que vai tirando todas as coisas que nos impede de enxergar o que Ele tem para nós. Que lindo! E aqui ele vai falar assim, ó. Deus que nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. Que lindo, nós somos mensageiros de Cristo. Você entende quando eu falo para você, vai lá, curte, compartilhe, dissemine a palavra, porque você é um mensageiro de Cristo. Eu e você temos isso como obrigação de levar as outras pessoas a palavra de Deus para ela ser alimentada espiritualmente e assim fortalecida em Cristo para poder ser transformadas por Ele. Amém? E aqui vai falar no capítulo 3. Quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns de nós, precisamos entregar cartas de recomendações para que vocês ou possa pedir a vocês? Vocês mesmos são a carta escrita. Uau! Escrita no nosso coração para serem conhecidas e lidas por todos, ou seja, eu sou a testificação de Cristo. As pessoas vão me ler através de Cristo. Elas vão olhar para mim e falar assim, verdadeiramente ali vai um servo do Senhor, porque as características da pessoa conduz
condiz a Cristo. Então, nós somos a carta, nós somos as mensagens aqui na Terra. É por isso que nós temos que ter muito mais cuidado, mais zelo pelo que nós fazemos em todas as situações, em qualquer lugar. Porque se a gente olhar para a direita, para a esquerda, tem alguém olhando para a gente. E se a gente olhar para o céu, tem o Todo-Poderoso te olhando. E se você olhar para baixo, tem um inimigo te perturbando. Então, você está o tempo todo cercada por todos os ângulos, amém? Você nunca está só, em todos os sentidos. Você mesmos são a nossa carta escritas no nosso coração para ser conhecidas e lidas por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escritas pelo próprio Deus. Ele mesmo parou, escreveu, projetou, desenhou, moldou, nos formou, nos capacitou, nos enviou, está conosco. Uau, que lindo! Não aguento, é amor demais, não me fala. Se não é apaixonante, gente, não tem como você não ficar, uau, que maravilha, porque é entusiasmante você ver o cuidado, o zelo, o amor de chegar, pegar a mão. É igual um pai quando tá ensinando a escrever ali, pega junto, tá acompanhando. Esse é o nosso Deus que tem intimidade, que quer relacionamento. Ele quer isso. E por que você não vive isso? Porque você não tá buscando isso que ele quer pra você. E ele fica o tempo todo como um pai ali, presente, mas você fica um filho ausente e ele fica esperando você tomar a propriedade de filho que ele comprou na cruz. A paternidade como pai está presente, mas nós como filhos às vezes estamos ausentes de um Deus vivo e presente todo o tempo, 24 horas ininterrupta sobre a nossa vida. Que lindo! Me fala se tem amor maior. Não existe, não existe, não existe. Quando eu penso nisso, eu fico assim, Deus, uau, Deus, tu é lindo demais. 24 horas, toda hora, incansavelmente. Nem pisca, nem toscaneia. Uau! Eu tô protegida, guardada. Eu sou a menina dos teus olhos. Quem consegue tocar dentro dos teus olhos? É lindo pensar isso. Você entende quando você pensa dessa forma, você vê com propriedade quem você é em Cristo Jesus, o tanto que o valor você tem para Ele, para você falar que você não é nada. É tipo assim. Aí ele vai falar aqui, ó. O próprio Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedras, mas nos corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho. É ou não é verdade? Somos limitados, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele que nos torna capaz de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida e vida eterna. Por que a lei escrita mata? O que é isso, Carol? É a palavra de Deus mata? Não. Religiosidade. O tempo todo foi isso que matou Cristo e é isso que está matando muitas pessoas na igreja. Religiosidade. As pessoas lêem palavras, mas não vivem a palavra. Aí elas pegam versículos isolados e matam pessoas com isso e ficam presas à religiosidade. Olha, irmã, tá de brinco. Olha, eu vi o brilho ali do brinco na orelha dela. Porque eu não uso, eu condeno quem usa, eu não sei a intimidade dela com Cristo. E isso aqui tudo vai ficar. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, isso aqui tudo incorruptível, tudo vai ficar em segundos, vai cair, ninguém vai levar um anel, ninguém vai andar um brinco, mas é claro que nós temos que também ter consciência que nós somos moradas de Cristo. E se somos representantes de Cristo, temos que apresentar da melhor forma. Isso aqui é precioso, é corpo, é templo do Espírito Santo, quem habita é Ele. Então, se Ele habita, eu tenho que apresentar de forma perfeita, maravilhosa, elegante, maravilhoso, porque é assim. Se nós temos reverência diante de um juiz, ninguém vai lá se mostrar com roupa curta, mostrando todas as coisas, você volta na mesma hora. E porque para Deus você não vai cuidar e ter mais valor? Não precisa você ser fútil nas coisas para demonstrar a sua beleza. A sua beleza, ela tem que sair de dentro para fora, porque exala o bom perfume. E aonde você passa, as pessoas veem uma diferença e o brilho do Espírito Santo é notório sobre a sua vida. Amém?
E eu vou estar compartilhando bem aqui, falando aqui hoje, falando assim, essas palavras foram escritas a Timóteo, por Paulo. E eis aqui um guerreiro, um homem poderoso, treinado para quê? Para lutar. Na Bíblia havia muitos guerreiros valentes, como Josué, Gideão, Davi, entre outros. Esses guerreiros reconheciam que a sua força vinha de Deus para lhe proteger da vitória. Mas, por mais forte que o guerreiro seja, se Deus não estiver ao lado dele, facilmente ele iria desvanecer. Agora, se Deus estivesse do lado dele, ele iria vencer. Se Deus não estivesse, dificilmente ele conseguiria vencer. Agora, com Cristo, ele sempre venceria. A Bíblia também compara a nossa vida como uma batalha. É ou não é? Todo dia uma luta diferenciada e às vezes no mesmo dia diferentes batalhas você vence. Às vezes você tá pela manhã, você vence uma batalha e você, nossa, consegui. Aí quando passa para a parte da tarde, já vem uma outra maior e você ali vai de novo lutar e assim vai ser constante até o combate do fim, da realização, como ele fala assim, terminei a carreira. Enquanto não cumprimos o propósito, a carreira que Deus tem pra gente, vamos estar combatendo o bom combate diariamente. Mas a diferença é que com Cristo nós vencemos, com Cristo nós podemos todas as coisas. Sem Cristo não tem como vencer, sem Cristo não tem como ter salvação. É isso que nos diferencia. A Bíblia também compara a nossa vida como uma batalha. Quem anda com Jesus está dentro de uma batalha espiritual e precisa da força de um guerreiro que somente Deus pode dar para vencer. Essa força é um dom de Deus. Com a sua ajuda podemos vencer com todos os nossos inimigos. No fim dos tempos, não haverá mais guerra, nem necessidade de guerreira. Deus estabelecerá a paz para sempre. Isso aqui fala sobre a salvação. Isso aqui está falando que quando nós combatermos o bom combate de todas as coisas aqui na terra, que Jesus voltar, aí sim não haverá mais necessidade de guerra. Haverá paz eterna, porque Deus estabelecerá para nós a paz para sempre. Felicidade e gozo eterno para sempre. Amado, não temas diante das adversidades da luta. Lembre-se que o general envia para a batalha os dos seus melhores guerreiros. Se você está nessa peleja, é porque Deus te escolheu, te preparou e já te capacitou para vencer. A gente tem mania de falar quando a gente está passando um momento de dificuldade que a gente quer morrer, não é? Que a gente quer fugir, que a gente quer sumir para algum lugar. Quando a pressão tá demais, é logo os pensamentos que vêm à nossa mente. Ou a gente tem mania de falar assim, mas não aguento mais, Deus. Mas na verdade nós aguentamos. É porque a dor tá tão grande que o desespero ele aflora. E você esquece que quem te colocou ali é Deus. E Ele está com você na batalha. E Deus fala que Ele nunca dá fardo para ninguém que a gente não venha suportar. Mas é porque, na verdade, nós temos valores desconhecidos dentro de nós que não conhecemos. E quando nós passamos por lutas, dificuldades que pensamos que ia perecer e vencemos ela, porque Deus sabe que você tem estrutura para vencer aquilo, uau, você olha para trás e fala assim, nossa, eu venci em Cristo Jesus. Aí você passa de nível e você vê que você tinha capacidade de vencer aquela batalha. Mas na verdade você só estava olhando para a dificuldade e esquecendo a grandeza de quem estava te conduzindo. Que lindo que era Deus. Aí quando você fita os olhos em Cristo, você vive por Cristo. Aí você não vive mais você, mas Cristo vive em você. Você vai passar por níveis e você não vai sentir mais tanto porque você está totalmente anestesiada por Cristo, que está te conduzindo e te procedendo a melhor forma de chegar e conquistar a terra prometida. Uau! E aqui ele vai falar assim, nunca desista. Nunca desista diante de uma derrota, porque os guerreiros são aqueles que aprendem com a derrota e conquistam a vitória. Só existe vitória com luta. Não tem como ter vitória sem luta. Grandes guerreiros não nascem com esse título. Surgem após de quê? Após árduas batalhas. Os nomes que existem na terra, que são de grandes guerreiros, eles não nasceram do nada. Eles foram capacitados, lutados e fizeram jus para ter nomes hoje em dia, como estão ali enfatizados na Bíblia, mas através de Cristo. Sempre foi por Cristo, sempre será por Cristo e por Ele e para Ele.
são todas as coisas, amém? Se tornaram brilhantes e vitoriosos pela fé e com a capacidade que Cristo dá. Portanto, essa luta não é vossa, diz a palavra do Senhor, mas é de Deus. Em 2 Crônicas, vai falar isso no capítulo 20, no versículo 15. Para estar finalizando, eu vou lá falar para vocês isso, que vai falar assim. Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém, rei Josafá, prestem atenção, escutem isto que o Senhor Deus disse. Não se assustem, não fiquem com medo desse enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. O próprio Deus falou ali para eles terem noção, não terem medo, não ficar paralisado, porque quando Josafá ouviu que simplesmente os 3 reinos estavam vindo ali, os amonitas, os moabitas e os edomitas, para poder dominar ele temeu, ele teve medo ali, mas ele teve na mesma forma que ele teve medo, porque era ser humano, era limitado, ele teve simplesmente estratégia, que ele se prostrou diante de quem poderia resolver. Ele simplesmente paralisou e falou assim: eu estou paralisado porque sou limitado, mas diante de mim existe uma pessoa que é ilimitada, então eu vou lá em quem pode mais do que eu. Era isso que ele queria falar. No momento de dificuldade, se você não pode, vai para quem pode, e Cristo pode todas as coisas. Então, quando eles se ajoelharam e todos ficaram ali de frente de Deus, à frente do exército no templo, todos eles ficaram ali de pé, de frente do templo. Eles entregaram ali, falando assim: ei Deus, nós não podemos. Senhor, nós por si não podemos vencer, mas nós podemos estar aqui na frente do Senhor, entregando a batalha para o Senhor, e que o Senhor vá na frente, resolvendo tudo, quebrando as muralhas, resolvendo todas as coisas. E quando eles fazem isso, todos os homens de Judá estavam ali. Então o próprio Espírito Santo, de repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo, chamado Jaziel, e era descendente de Asaf, e era filho de Zacarias, neto. E quando ele se apossou dele ali, ele pegou e falou: ei povo, não tema, que não é vocês que vão vencer, é eu que vou com vocês. E ele lá na frente vai falar como é que eles venceram diante do adversário. Então ele estava temoroso, mas o Espírito Santo encheu ele de capacidade e fez ele vencer. O próprio Deus deu a vitória aqui para eles. Amém? Então é diante disso que o Senhor quer falar comigo e com você. Quais batalhas que está paralisando você? Batalhas, elas vão ter todos os tempos. Nós só vamos vencendo e passando de nível. Então não fique paralisando você por causa das batalhas. Lembre-se, quem está com você é fiel, é Cristo, e Ele nunca deixarei você, de maneira alguma o abandonarei. Você não está só nesse processo. Você só tem que tirar os olhos do gigante que está tentando paralisar a sua fé, para que você possa falar o que Paulo falou: combati o bom combate, guardei a fé, fui até o final, terminei a carreira, venci com Cristo, mas guardei a fé. Foi através da minha fé que eu trouxe à existência as promessas que Ele tem para mim. Amém? Que Deus abençoe você.